Prazer, uma honra estar aqui novamente com vocês. Estive no ano passado na Conferência Convergência e esse ano, no início do ano, quando o pastor Ricardo me apresentou o tema, a cultura do serviço, eu confesso que fiquei um pouco incomodado a princípio. E aí cheguei em casa, conversei com a Ângela, falei: Ângela, eu estava esperando falar sobre saúde, talvez falar sobre doença, que é o que médico mais gosta de falar, mas eu vou ter que falar de saúde. Aí aqueles olhos azuis lindos brilharam. Ela falou: olha, é isso que você tem que falar. Eu falei: então você me ajuda. Então ela se propôs a me ajudar, então ela é a minha coautora dessa apresentação, graças a ela que pude procurar fazer isso com a excelência que o Ricardo propôs. E outro aspecto interessante é que realmente esse tema me obrigou a sair da minha zona de conforto. Seria muito mais fácil, já estava tudo pronto, preparado para falar de saúde, para falar de doenças, mas foi uma oportunidade de um crescimento pessoal que eu nunca tive até o momento, de trabalhar com isso, de trabalhar sobre a cultura do serviço no reino de Deus, e realmente foi um privilégio. E eu vou compartilhar um pouco do que nós preparamos e também espero expressar um pouco do que eu senti nesse processo. Então, a cultura do serviço, nós vamos falar a partir de 4 lógicas: a lógica da nossa sociedade, a lógica da cidade que vivemos, a lógica do reino de Deus, a lógica do céu, a lógica de Cristo e a lógica do servo. Vamos ver um pouquinho o conceito do que é a cultura, né? Cultura são valores, costumes, padrões comportamentais, ou seja, a lógica que rege a sociedade que vivemos. Interessante o aspecto cultural, até mesmo do nosso linguajar, né? A cultura. Nós chegamos em Jundiaí há 25 anos atrás e a Ângela, que é carioca, fala chiando, né? Estranhou o cumprimento do Jundiaí. O jundiaense, ele não fala oi, ele fala ó. Né? E é um costume aqui da região. Eu já sabia, porque tinha familiares que moravam por aqui, e então pude explicar. Então, é da cultura esses costumes. E o serviço? Segundo a etimologia da palavra, a origem da palavra serviço vem do latim servitium, que quer dizer escravidão ou obediência. Serviço é o resultado da ação de servir. Serviço é o produto da atividade humana que satisfaz uma necessidade do outro. E aqui um aspecto interessante sobre a necessidade do outro. Quem estudou muito a necessidade do outro foi o psicólogo Maslow, na década de 80, em que ele desenvolveu a pirâmide das necessidades de Maslow. E ele classifica essa nossa necessidade em 3 níveis hierárquicos. A necessidade básica, que é a necessidade fisiológica de segurança, a necessidade psicológica de amor, estima, relacionamento e pertencimento. Nós precisamos e pertencemos a uma família, pertencemos a uma comunidade, pertencemos a uma cidade. E a autorrealização, a realização pessoal. E eu entendo que aqui já vem uma ideia do serviço, que o serviço é uma realização pessoal. Infelizmente, na lógica da nossa sociedade, nós convivemos, vivemos e nos deparamos com crianças famintas e desnutridas. Infelizmente, ainda
convivemos com pessoas que não têm uma necessidade básica de alimentação na nossa sociedade. Pessoas ainda vivem em condições sanitárias precárias, crianças brincam em esgotos a céu aberto, com risco de se contaminar, de adoecer, por falta dessa necessidade básica suprida. Pessoas vivem em submoradias, sem a necessidade básica de um lar, condições precárias de temperatura, de umidade, de higiene. Pessoas vivem na insegurança do trabalho. Sou médico do trabalho, quantos acidentes do trabalho eu já atendi, inclusive acidentes fatais, onde pessoas se lesionam ou perdem a vida no seu trabalho. A insegurança do lar. Quantas mulheres vimos na mídia, e eu tenho recebido no meu consultório queixas de mulheres que são vítimas de violência no lar, violência física, violência moral, violência sexual. Essa, infelizmente, é o nosso cotidiano, e muitas mulheres ainda não têm essa necessidade básica de segurança na sua casa, no seu lar. A violência urbana, que não apenas é uma questão de segurança, mas também é uma questão social, pela omissão dos nossos governantes, pela educação precária, a corrupção, a desigualdade social, desestruturação familiar, desemprego, tráfico de drogas, enfim, o caos social repercutindo na violência urbana. E na lógica da nossa sociedade, na verdade, no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 20, nós percebemos que a lógica da sociedade do tempo de Cristo não é tão diferente quanto a lógica que nós vivenciamos hoje. Mateus relata, então, quando a mãe de Tiago e João pede para Jesus que seus filhos tivessem status e poder, Jesus os chama e diz: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então aqui Jesus reconhece como é a lógica daquela sociedade, mas já propõe uma inversão dessa lógica no reino de Deus. A lógica da nossa sociedade é o amor ao poder, dinheiro e fama. Na lógica da nossa sociedade, poder e autoridade dos mais importantes sobre os menos importantes. E aí eu pergunto para vocês: quem são as pessoas importantes que exercem poder e influência na nossa sociedade? Quem são essas pessoas? Vamos ver? Políticos? Então, realmente, políticos que buscam poder e dinheiro dividiram a nossa sociedade recentemente, com as suas divergências, com interesses pessoais ao invés do interesse público, do interesse comum. Famosos são reverenciados pela mídia. E por que são reverenciados? Porque vendem muito. O poder do marketing é associado à imagem dessas pessoas. O poder econômico é extraordinário. Interessante que hoje nós temos uma outra categoria
que são os influenciadores digitais. Quem aqui ouviu falar desse Whindersson Nunes? Certamente os mais jovens, né? Primeira vez que eu ouvi falar foi quando eu perguntei para os meus filhos quem era o Whindersson Nunes. Então, um comediante, né? E com essa questão de ser hoje um importante influenciador digital. E fiquei bastante surpreso para ver o número de seguidores que essa pessoa tem. Ele é um comediante, um youtuber, e ele tem mais de 30 milhões de seguidores no YouTube e no Instagram. 30 milhões. E aí eu fiquei curioso para saber quantos seguidores será que eu tenho nas minhas redes sociais. E fiquei bastante frustrado. Bem que o meu amigo Marcos Meazzo me avisou que a mãe da frustração, a comparação é a mãe da frustração, né, Marcos? Eu não me atentei a isso, não deveria ter feito essa comparação, porque me deparei com um pouco mais de 500 seguidores no Instagram. No Facebook melhorou um pouquinho, tem um pouquinho mais de 1000. E aí fui perguntar para minha filha: bom, filha, o que eu posso fazer para atrair mais seguidores? E ela falou: pai, talvez contar piadas. E aí, como eu não tenho o menor talento para contar piadas, eu vou ter que seguir falando de saúde nas minhas redes sociais, e quem tiver interesse sobre saúde, seguir o Dr. Carlos Henrique Costa. Continuaremos falando sobre saúde. Os valores da nossa sociedade o consumismo, a arrogância, a presunção, o hedonismo, a busca pelo prazer inconsequente, o egoísmo, o interesse pessoal acima do interesse comum, a vaidade, ganância, privilégios e a corrupção. O resultado, desigualdade social, e as pessoas consideradas menos importantes, como crianças brincando em lixões, não tendo a sua necessidade básica de saúde e educação suprida. Vivemos numa sociedade de desigualdade com relação à saúde, onde os poderosos políticos, jogadores de futebol, cantores, se tratam em hospitais que mais parecem hotéis 5 estrelas, enquanto que os usuários do SUS sofrem nas filas, nos corredores, em macas em condições bastante desconfortáveis. Essa é a realidade da sociedade que nós vivemos. E pessoas que necessitam de cuidados especiais na nossa sociedade. Recentemente, um paciente que eu atendi, pouco mais de 50 anos, ele desenvolveu uma degeneração macular e está rapidamente perdendo a visão. Hoje ele é classificado como portador de baixa visão. Ele não consegue enxergar, por exemplo, o letreiro do ônibus, coisas que são simples do nosso cotidiano. Ele não consegue atravessar uma rua porque ele não consegue enxergar a distância adequada dos veículos. E eu perguntei para ele: e as pessoas te ajudam? Ele falou: não, as pessoas têm receio quando nos aproximamos, têm medo de nós. E aí eu mesmo fiquei me questionando quantas vezes passei por uma pessoa com uma dificuldade como essa, a sua bengala, e passei rapidamente sem oferecer ajuda. Daqui para frente vou me atentar para oferecer ajuda, lembrando desse meu paciente. Na verdade, vivemos como cegos sociais, não querendo enxergar a fome, os necessitados, desigualdades sociais, injustiças. Muitas vezes temos um coração de pedra, insensível às necessidades das pessoas. Vivemos numa roda da vida, que é uma roda da insatisfação. Somos bombardeados pelo marketing, pela publicidade.
o resultado disso: compras, roupas de grife, celular novo, carro do ano. Para conseguir tudo isso, precisamos trabalhar mais, precisamos nos distanciar dos nossos familiares, menos tempo com a família, resultado, mais insatisfação. Vivemos na nossa sociedade nesse ciclo de insatisfação. Resultado, muitas vezes, dependências e compulsões, dependências químicas, álcool, tabaco e outras drogas, e dependências não químicas, como compra, sexo, comida, e hoje temos, já no CID-11, a dependência por celular, por smartphones, dependências por tecnologia. A lógica da nossa sociedade, como na época de Cristo, somos ágeis em julgar e atirar pedras, e lentos em ajudar e estender as mãos. Na lógica da nossa sociedade, o interesse pessoal está acima do interesse coletivo e o resultado é a divergência. Mas como é na lógica do reino de Deus? Em Mateus, como já vimos, Jesus disse: não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Cristo nos ensina que a lógica do reino é invertida em relação à lógica da sociedade. Na lógica do reino, o poder é o poder do amor. Quem quiser ser o maior deve tornar-se servo. Quem quiser ser o primeiro deve tornar-se escravo. E a questão, então, aqui invertida, quando na nossa sociedade o trabalho é para si próprio, no reino, o trabalho é em direção ao outro. Não está passando? Tá ok? Obrigado. Então, na lógica de Cristo, como Mateus escreve, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Na lógica de Cristo, Cristo nos ensina, então, e mostra com a sua vida a lógica do servo, a lógica de servir. A lógica de Cristo, então, é a lógica do servir com humildade, quando nos demonstra o lavar dos pés de seus discípulos, a lógica, então, do repartir o pão e a lógica do amor, esse amor ousado, esse amor extremo, até a morte por amor a todos nós. E eu pergunto, por que temos tantas dificuldades em sermos servos? Por que temos essas dificuldades? Vamos avaliar algumas dessas dificuldades. Somos contaminados pelos valores e crenças da nossa sociedade. Valores como a performance, o sucesso, poder, fama, prazer, consumismo e produtividade. E somos acomodados, vivemos na nossa zona de conforto. E é interessante a dificuldade de sair dessa zona de conforto. Esse é o modelo de motivação para mudar. Quem descreveu isso foi o Dr. Prochaska de Clemente. Toda mudança comportamental passa por fases motivacionais. A primeira fase é a fase pré-contemplativa. Nessa fase a pessoa não quer mudar. Por exemplo, quando eu abordo o tabagista nessa fase, ele fala: doutor, tem gente que não fuma e infarta e tem câncer. Então ele não quer mudar. Depois vem a fase seguinte, a fase contemplativa. A pessoa deseja mudar, mas ela está ainda acomodada. Ela não tem força para partir para a ação. Muitas vezes, nós, evangélicos, estamos nessa fase contemplativa. Reconhecemos
que é importante servir, mas não fazemos nada. Estamos acomodados, de braços cruzados. Depois vem a fase da preparação, em que a pessoa pensa em marcar uma data para começar a servir, até a fase da ação. Então, na fase da ação, ela muda o comportamento. Então, isso vale para qualquer mudança comportamental, pode ser outras compulsividades e pode ser também sair dessa zona de conforto e servir. E depois que passamos para a fase da ação, vem a fase da manutenção, porque estamos sujeitos a recaídas. Voltamos para aquele estágio comportamental anterior, que é a zona de conforto. Será que vivemos, pensamos, agimos e servimos como Cristo nos ensina, amando, servindo e doando? Servir, na verdade, é uma ação, é um comportamento. E, do ponto de vista da psicologia comportamental, o que nós fazemos é modulado por aquilo que pensamos e acreditamos. Então, as situações do cotidiano geram em nós pensamentos automáticos que geram emoções, e essas emoções interferem no comportamento. Nós vivemos numa mensagem subliminar da cidade, em que a situação da nossa sociedade é a seguinte: cargos gerenciais, posição de destaque, diretorias, estão associadas a sucesso, poder e resultado financeiro. O pensamento negativo que muitas vezes temos é que uma vida comum, uma vida sem valor. A crença disfuncional que se apresenta é que ser servo é ter menos valor. E na nossa sociedade, pessoas importantes são servidas, como exemplo dessa fotografia em que o ministro supremo é servido por uma funcionária que carrega o seu guarda-chuva. A emoção é o desejo por aceitação, reconhecimento e valor, e o comportamento: eu não posso servir, vou procurar o que me dê valor e não o serviço. Somos portadores muitas vezes de crenças disfuncionais, como, por exemplo, quando temos a motivação baseada no reconhecimento dos outros. Qualquer crítica ou falta de elogio nos desanima, pois colocamos maior importância no resultado e reconhecimento do que no próximo ou no serviço. A cultura do céu na cidade, no reino de Deus, não é assim. A cultura do céu na cidade precisa entrar em nós, começar por nós, mudar nossas crenças e impactar a cidade com as nossas atitudes. Temos essa missão na cidade em que vivemos. Temos essa missão como cristãos e discípulos. E quanto mais você entender como a lógica do céu funciona, maior será o seu desejo de servir. E aí há uma mudança de pensamento e de comportamento. A situação que nos deparamos na nossa sociedade é que existem pessoas necessitadas na cidade, necessitadas do nosso serviço. O pensamento que vem através da mensagem do céu é ser servo, é agir como Jesus. O importante é servir, com a crença, então, de ser filho amado de Deus, discípulo de Jesus, vamos servir. E a emoção que vem não é emoção de sucesso, mas é emoção de plenitude, de realização. E o comportamento: amar, servir e doar-se. Na cultura do céu, na cidade, não servimos porque somos menores, mas porque somos livres para escolher servir. Quando mudamos a nossa crença, entendemos o preço e o enorme valor de cada ser humano para Deus. Nós assumimos a missão de servos do reino, e aqui então a imagem da Viviane, né, que foi junto com um grupo da nossa igreja visitar algumas pessoas em situação de rua, e nós então tivemos o conhecimento da história de uma enfermeira que estava naquela situação por doença do alcoolismo. Me sensibilizou a história dessa enfermeira, e eu fiquei pensando o que mais é preciso fazer, além de uma visita, para que possamos tirar
pessoas como ela da situação de rua, da situação de dependência química. Recentemente, num grupo que trabalha em Jundiaí com o tabagismo, nós tivemos um paciente que estava exatamente nessa situação, morador de rua, dependente de tabaco, mas não apenas de tabaco, de álcool, de crack, e ele foi recuperado. Tinha perdido a família, tinha perdido o trabalho, estava na situação de rua. E aí eu perguntei para ele, o que aconteceu que você foi recuperado, largou as drogas, encontrou a família? Ele falou, foi o amor de Deus e de algumas pessoas que estenderam a mão para mim. Então, nós temos essas pessoas, nós precisamos ir até essas pessoas e dar essa oportunidade para que elas tenham uma vida digna. Só quem tem o real sentimento de propósito dado por Deus é livre para ser servo. Não serve reclamando das circunstâncias, mas tem bom ânimo para servir, apesar de condições desfavoráveis. Muitas vezes ficamos esperando condições ideais para servir que não vamos encontrar. No SUS, quando atendemos, muitas vezes falta um medicamento ou outro, e se a gente ficar esperando a verba para o medicamento chegar, não vamos atender os pacientes, então não devemos esperar condições ideais. Na cultura do céu na cidade, servimos porque a nossa missão é servir, e não porque precisamos de aprovação, aceitação ou recompensa. Ser servo é ter valor no reino de Deus. E como posso servir? Identificando uma necessidade, mas estejamos atentos ao próximo. Como disse, para isso, nós vamos precisar tirar essa venda dos olhos que muitas vezes, correndo no dia a dia, não enxergamos os necessitados e pessoas que podemos ajudar e servir no nosso cotidiano. Utilize seus dons e talentos, doe o seu tempo, saia da zona de conforto. E onde servir? Temos oportunidade de servir em casa. Eu não sei por que a Ângela escolheu apenas homens servindo em casa. No último encontro de casais, eu trouxe a foto aqui que eu estava lavando a louça em casa, né? Apesar da minha filha reclamar que eu só fui lavar a louça para ela fotografar e eu apresentar aqui. Então parece que ainda não deu bom resultado, né? Mas eu acho que nós precisamos ter essa atitude de servir em casa. Servir o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos familiares. Onde servir? No trabalho. Muitas vezes nos relacionamos no trabalho com um ambiente extremamente competitivo e precisamos então adotar uma atitude colaborativa. Somos discípulos de Jesus, precisamos fazer diferença no ambiente de trabalho que vivemos. Temos oportunidade de fazer isso. E na nossa comunidade, e fiquei bastante contente de ver quantas oportunidades nós temos de servir na nossa comunidade. Nas células, por exemplo, não apenas o líder de célula, aquele que oferece a sua casa, serve, mas aquele que frequenta a célula, porque é onde vai compartilhar a sua história, vai ter um momento ali de estudo da palavra, também, por que não dizer, de compartilhar os dons culinários que apresentam lá. Difícil manter o peso nas células, né? Mas com exercício queima as calorias que se excedem lá. Mas verdadeiras heroínas que trabalham com as nossas crianças, doando do seu talento, do seu tempo. Os grupos de casais, lembro muito do Tom e da Miriam nos nossos encontros. O Tom tem uma expressão bastante acolhedora. Ele pergunta, como vocês estão? Mas não é aquela pergunta, como você está, como vai do nosso cotidiano. Ele pergunta olhando nos olhos, realmente interessado e disposto a ajudar, caso a resposta seja que não está bem, que está precisando de uma ajuda. Temos um grupo de louvor que serve com o seu talento. Eu admiro isso, porque
realmente Deus não me deu talento de música, eu desafino até para bater palma, por isso que nem palma eu bato, mas pessoas talentosas, e como é importante isso nos comunica com Deus também. Tem aqueles que fazem quase que um trabalho anônimo, que chegam antes para montar todos esses equipamentos e saem bem depois, porque depois de montados precisam ser desmontados, servem a nossa igreja desse modo. Temos irmãos que servem a distâncias em culturas diferentes, línguas diferentes, como a família Gomide, o trabalho com os adolescentes do Mosaico, o Estufa agora com os nossos jovens, enfim, temos muitas oportunidades de servirmos dentro da nossa comunidade. Servimos, então, na cidade, pessoas necessitadas de uma ajuda, de uma atenção, de um carinho, de uma visita. E a cultura do céu na cidade, quando estava me preparando para estar aqui com vocês, lembrei da nossa irmã Eliana Locatelli, que foi um exemplo de serviço quando ela nos demonstra como ela lutou e viveu diante da doença, escreveu aquele livro, A Decisão pela Vida, em que ela conta a sua história, da sua doença e a luta da sua enfermidade. Me lembrei também da minha família. Meu pai, que há 5 anos faleceu, meu avô era barbeiro e minha avó era analfabeta. E meu pai é uma origem muito humilde, muito estudioso. O sonho dele era ser médico, mas como não tinha recursos, ele foi estudar filosofia inicialmente, depois serviço social. No serviço social ele conheceu minha mãe. Depois ainda fez direito. E realmente os valores que meu pai demonstrou para a nossa família eram valores de ética, valores de respeito, valores de serviço. E aí, então, me lembrei quando estava falando de serviço dele e da minha família. Também servimos quando temos a coragem de compartilharmos as nossas histórias, como recentemente no Encontro das Mulheres. A história da Sara, a história da Débora, histórias de superação de momentos difíceis e como a comunidade pôde apoiar e servir também como suporte nesses momentos difíceis. A cultura do céu, na verdade, nos inspira, nos motiva e nos transforma. Aprendendo a lógica dos servos, seguindo os passos do Mestre. Jesus tinha um olhar atento e cuidadoso, com as suas palavras ensinava e abençoava, suas mãos curava, repartia o pão, com seus braços acolhia. Jesus tinha um coração disposto a servir e amar. Osmar Ludovico diz que em Cristo vemos Deus como Ele é e o ser humano como deveria ser. Então aqui nós temos como deveremos ser seguindo os passos do Mestre. Na carta de Paulo a Filipenses, ele diz então, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Então aqui, reforçando aquilo que eu disse, que o serviço é comportamental, é uma ação, é uma atitude. Que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo o que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus nos ensina a lógica da humildade. Jesus se esvazia de toda a sua divindade para assumir a forma de servo. Nós também precisamos nos esvaziar dos nossos títulos, cargos, prepotência e arrogância. E aqui nesse ponto, lembrei quando eu fiz uma entrevista de emprego numa empresa para médico do trabalho, com meu currículo, especialização na Unicamp, achando que ia ser fácil a entrevista,
o entrevistador disse: me conte o que você já fez como médico do trabalho. E eu fico imaginando que Deus deve nos questionar. Você se diz cristão? O que você fez? Como você serviu? Qual foi a sua atitude como discípulo de Jesus? Jesus nos ensina a lógica da obediência abnegada. Jesus saiu do seu trono, veio servir e morrer. Servir não é fazer o que nós gostaríamos de fazer, mas é sair da nossa zona de conforto e fazer o que o outro precisa. Muitas vezes evitamos até encontrar com aquele que precisa porque não temos habilidade, temos dificuldades de oferecer aquilo que a pessoa precisa. Jesus, então, nos ensina essa obediência abnegada. Jesus nos ensina a lógica da simplicidade. Deus assume a forma humana, nasce em uma família com poucos recursos, vive de forma simples, estabelece seu memorial com pão e vinho que existiam na mesa de qualquer um, pobre ou rico. E na lógica da simplicidade ainda, o servir se encaixa no dia a dia de todos nós, em um encontro, em um sorriso, em um olhar, em um café, em um abraço. É na simplicidade da rotina que temos a oportunidade de servir ao próximo. Transmitimos o amor divino, cheio de significado eterno. E aqui, então, vendo algumas fotos que tiramos da nossa comunidade, observando o abraço afetuoso que tivemos a oportunidade de dar e receber na nossa comunidade, ficou claro, como Omar Ludovico diz, que simplicidade não significa superficialidade. Um simples abraço toca profundamente o coração das pessoas. Deveríamos nos abraçar mais. A lógica do amor. O servo não tem como objetivo o benefício próprio, mas o do outro. Servir dignifica o outro como um ser humano e confere a ele importância, pois abro mão dos meus interesses para dedicar a ele o meu tempo, atenção, o meu olhar, esforço, talento e ganho, para suprir de alguma forma a sua necessidade. E aqui eu lembro do meu papel como médico. Se eu não dedicar a minha atenção para os meus pacientes, se eu não olhar nos olhos dos meus pacientes, não dar o meu melhor, como foi dito hoje aqui, com excelência, eu não estarei aprendendo a lógica do amor. Muitas vezes o paciente pode estar muito bem tratado, com uma prescrição muito bem feita, mas se eu não olhar nos olhos, eu não estarei cuidando com amor. A lógica do amor, então, é a lógica de servir. É na lógica de servir com amor que encontramos o nosso sentido para a vida. A nossa missão, como discípulos, é transformar o mundo amando e servindo como Jesus Cristo nos ensinou. Então, para encerrar, eu gostaria que nós dessemos um abraço, como aquele que nós mostramos aqui, um abraço uns aos outros, e o Ricardo depois vem para orar por todos nós.